Hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio capítulo 9 e capítulo 10. A gente vai falar sobre a graça de Deus, né? A gente lembra que Moisés tá aqui exortando esse povo, aconselhando esse povo. Então, a gente lembra que Moisés está aqui reunido com o povo. Moisés sabe que vai morrer, Moisés sabe que vai ficar além do Jordão e que Josué que vai com o povo para Canaã, né? Então Moisés está preocupado, porque Moisés viu tudo o que aconteceu, né? Viu que por conta da incredulidade desse povo, esse povo passou 40 anos no deserto, viu que muita gente morreu por conta de problemas desse povo, né? Então agora Moisés está muito preocupado. Então Moisés continua a sequência de conselhos dele. E agora Moisés vai dar uma chacoalhada nesse povo. Moisés vai falar: gente, tomem cuidado. Não fiquem achando que vocês são melhores do que os outros. Não fiquem achando que vocês são especiais. Não fiquem achando que vocês são os taus, né? A Paz, cantinho da Ana, a Elaine, amém. Não fiquem pensando que vocês são especiais e que vocês merecem isso que Deus está fazendo por vocês. Não fiquem pensando que isso que vocês estão recebendo é por justiça, é porque vocês merecem, é um direito de vocês. Não fiquem pensando isso, porque a verdade é que vocês não mereciam. A verdade é que Deus está dando para vocês pela graça. Moisés vai chegar até um momento a dizer, né? Deus diz isso em um certo momento: olha, eu tô deixando vocês irem para Canaã porque eu amo a mim mesmo, por amor a mim mesmo, por amor à minha palavra, porque eu prometi. E eu sou um Deus que cumpre aquilo que promete. Então não é porque vocês são bons, não é porque vocês merecem, não é porque vocês chegaram em um nível que são superiores aos outros, não. É a minha graça, é por amor a mim mesmo, porque um dia eu soltei uma palavra a respeito disso. E toda palavra que eu solto, eu cumpro, né? Minha palavra não volta vazia. Então eu estou cumprindo por amor a mim mesmo, por amor ao meu caráter, à minha palavra, por minha fidelidade a mim mesmo, né? A gente lembra que eu sempre falo isso. Deus não é fiel a gente. Às vezes a gente confunde, a gente acha que Deus é fiel a gente. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, que Deus é fiel com a gente. Não. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel ao caráter dele. Por isso que a gente já observou ao longo do estudo, né, que toda a oração que Moisés ensinou pra gente, toda a oração que Abraão ensinou pra gente, não é baseada no seu querer, na sua subjetividade, mas sim no caráter e atributo de Deus, né? Então a oração eficiente é aquela que é baseada na palavra de Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus, porque ele é fiel a isso, ele não é fiel a gente. Ele não é fiel a mim, mas ele é fiel a ele mesmo. Então, o que ele falou, ele cumpre, né? Então, por isso que é muito importante saber. E agora, Moisés vai dar uma chacoalhada nesse povo, porque senão esse povo vai estar se achando, vai achar que merece mesmo entrar em Canaã e que são melhores do que os outros. E Moisés vai dizer que não é bem assim, não. Então, agora eu vou fazer uma oração para a gente iniciar o estudo do dia. A gente já vai começar a leitura do capítulo 9 e o capítulo 10, tá bom? Amém. São capítulos fáceis, então, é bem autoexplicativo, né? Então é mais simples para a gente ler e vai remeter a gente a algumas lembranças por que o povo não merece. Moisés vai começar a falar: vocês não foram fiéis a Deus. E eu tenho muitos exemplos, e Moisés vai começar a dar vários exemplos de que esse povo não merecia. Então agora a gente vai falar sobre Deuteronômio 9. Diz assim, então, versículo 1, né? A gente lembra que Moisés está ali naquele embalo falando com o povo, né? Aconselhando o povo que Moisés vai ficar ali além do Jordão e o povo vai com Josué. Então Moisés continua ali falando para toda a congregação, falando para todo o povo ali, aconselhando o povo. Então Moisés diz no versículo 1: ouça todo mundo. Hoje vocês vão passar o Jordão, né? A gente vai ver que na verdade isso vai acontecer só no outro ano, né? Agora no ano 40 Moisés vai morrer, e no outro ano eles vão entrar ali com Josué, né? Eles vão ficar ainda um tempinho ali. No início do outro ano eles já vão entrar ali em Jericó. Já vão entrar, não, eles vão passar o Jordão, a gente vai ver, né? Então aqui Moisés sabe que tá perto já do fim dele e fala: saibam que vocês vão passar o Jordão. Vocês vão entrar lá. Isso é certo, vocês vão conseguir. E vocês vão possuir todas as terras de nações que são maiores do que vocês. Isso já é certo. Deus já deu isso para vocês. E essas nações são maiores em número do que vocês e são mais fortes.
são mais preparadas em guerra do que vocês. A verdade é que a cidade que vocês vão entrar, que Deus vai dar para vocês, são cidades muradas, são muralhas fortes e grandes que vocês vão conseguir penetrar, né? Muralhas tão altas e tão grandes que chegam até os céus, mas vocês vão conseguir entrar. Vai dar certo, né? A verdade é que nesse lugar onde vocês vão conseguir entrar, existe um povo lá alto e grande, existem gigantes lá. Mas vocês vão vencê-los. São filhos dos Anaquins. E vocês sabem quem eles são, porque vocês já ouviram falar sobre eles. A gente sabe que todas as nações falam quem é que pode vencer um gigante. Vocês sabem quem eles são, mas vocês vão vencê-los. Então, no versículo 3, Moisés continua: mas saibam, hoje, que Deus é que está indo na frente de vocês. Vocês não estão vencendo pela força de vocês. Vocês não estão vencendo pelo braço de vocês, não. Vocês não estão vencendo porque vocês merecem. Vocês não estão vencendo porque isso é justo. Não, vocês só vão conseguir tudo isso porque a verdade é que Deus está à frente de vocês. Deus é que está entrando e conquistando o território. Antes de você pisar, Deus pisou antes e conquistou aquele território para você. E é isso que Moisés diz no versículo 3. E ele diz assim: saiba, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que está passando adiante de vocês. E Deus é um fogo que consome. E ele vai destruir esse povo. E ele vai subjugar esse povo diante de vocês. E assim vocês vão desapossar esse povo. E depressa esse povo vai perecer, como Deus havia prometido. Porque ele é um Deus que é fogo consumidor, né? Então ele é um Deus que é um Deus justo. Né? O fogo geralmente manifesta a justiça de Deus, o juízo de Deus, né? Então, ele tem um juízo, né, consumidor, ele pratica. Às vezes a gente acha que Deus tarda, né? Não, ele não tarda e nem se adianta, ele vem na hora certa. Mas quando ele vem cheio de justiça. Ele não vem de forma injusta, ele vem cheio do fogo da justiça, né? E é isso que Moisés está dizendo aqui. E essas nações vão ser destruídas, porque Deus é um fogo consumidor. Então a justiça cabível para essas nações é essa. E ele vai vir nessa justiça para eles, para os destruir. Então no versículo 4 Moisés continua: mas quando Deus tiver destruído eles, não diga no coração de vocês que a verdade é que hoje vocês estão em Canaã. A verdade é que hoje vocês são prósperos. A verdade é que todos os gigantes foram destruídos. A verdade é que tudo que foi conquistado foi obra da tua justiça. Não digam isso, Israel. Não digam isso. Não digam que foi por causa da justiça de vocês que Deus trouxe vocês até essa terra. Porque a verdade é que vocês puderam entrar nessa terra não foi por causa de vocês, mas foi por causa da maldade do povo que lá estava. Aquele povo que lá estava era cruel demais e a terra vomitou eles. E o fogo consumidor de Deus mandou a justiça que era cabível para o nível de iniquidade deles. E por isso que eles saíram de lá. Eles não saíram de lá porque vocês eram mais justos do que eles. Eles não saíram de lá porque vocês mereciam mais do que eles. Mas eles perderam o que eles tinham porque eles foram maus, né? Então, por isso que eles foram lançados ali. Então, aqui no versículo 5, Moisés continua falando com aquele povo. Israel, não é por causa da justiça de vocês que vocês estão entrando em Canaã. Não é porque vocês são retos de coração, não, que vocês estão indo possuir a terra que Deus deu. A verdade é que vocês só estão indo por causa da maldade das nações que lá vivem, porque eles são piores do que vocês. Então, por isso que vocês estão indo, mas vocês não são santos, não. Então, aqui continua. E também vocês estão indo porque Deus é fiel ao que ele diz. E ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, que daria uma herança à descendência deles. Então, ele é fiel ao que ele diz e por isso vocês estão indo.
Não é por causa da justiça de vocês, não é por causa que vocês merecem, mas é porque um dia ele prometeu e ele é fiel a toda a promessa que ele faz. Ele cumpre tudo aquilo que ele disse e é por isso que vocês estão indo. Então, no versículo 6 continua: saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que Deus está dando essa boa terra para vocês. Porque a verdade é que vocês são um povo de dura cerviz. O que é cerviz? A gente já falou sobre isso, né? Cervical, né? Pescoço. É uma pessoa que tem o pescoço duro, uma dura cervical, ela não se inclina, né? E é isso que Deus está dizendo. Vocês são um povo que não se humilham para mim. Vocês são um povo que não se dobram para mim. Vocês são um povo que não me obedece. Então não é por causa da justiça de vocês, não é porque vocês merecem que vocês estão indo, não. Porque vocês, na verdade, são um povo duro. Vocês não mereciam, não. Mas é a graça de Deus. Porque vocês não mereciam. Então no versículo 7 continua: lembrem-se e não esqueçam de que, na verdade, vocês provocaram muito a ira de Deus. No deserto, esses 40 anos, vocês provocaram a Deus demais. E vocês não mereciam entrar em Canaã. Desde que vocês saíram do Egito, até hoje, aqui onde nós estamos, 40 anos depois, a verdade é que vocês sempre foram rebeldes. A verdade é que em Horebe, lá no Monte Sinai, né, vocês provocaram tanto a ira de Deus, que Deus queria destruir vocês. Deus queria acabar com todo mundo e começar a promessa só de mim, da minha descendência, né? E a gente lembra que estudou isso. Então aqui Moisés continua: eu subindo ao monte, indo lá falar com Deus para receber as tábuas da aliança, né? A gente lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai. Deus selando os traços do pacto, né? As leis ali, a gente lembra que a lei é extensa, né? E Deus falando toda a lei ali da aliança para Moisés. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá para receber as 2 tábuas que tinham a base de toda a lei, né? Mas a lei é mais extensa do que as 2 tábuas. E Moisés lá em cima, enquanto isso, o povo criando um bezerro de ouro. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus lá em cima, preparando com todo cuidado os termos da aliança dele. Falando como deveria ser a morada dele no meio de nós. E vocês criam um bezerro de ouro. E aqui ele diz isso, né? No versículo 10, deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo dele. Deus escreveu os termos da nossa aliança. Ele escreveu ali a base da nossa lei. E nela estavam todas as palavras que Deus disse. E vocês ouviram em alta voz lá no Monte Sinai, lá do meio do povo. Todo mundo reunido e ouvindo a voz de Deus. Ao fim de 40 dias e 40 noites, Deus me deu essas 2 tábuas. Aí então, Deus me deu essas 2 tábuas no final dos 40 dias e disse: Moisés, vai, levanta, vai embora, desce lá que o teu povo se corrompeu. A gente estudou sobre isso em Êxodo 32, né? É muito triste do jeito que Deus fala. Deus sempre falou o meu povo, né? Eu escolhi vocês para serem o meu povo, eu tirei vocês para vocês serem o meu povo. E nesse momento Deus fala: Moisés, tira lá o teu povo. Esse povo não é meu, não. Tira o teu povo que você tirou do Egito. Deus, ele perde a vontade de ter aliança com esse povo. A gente lembra, estudou em Êxodo 32, né? Deus até fala: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo. E eu vou continuar a minha aliança através de você e da sua descendência, Moisés. Mas eu vou matar esse povo, que eu não aguento mais esse povo. Então, aqui diz isso, né? Deus me disse, levanta-se depressa, Moisés. Moisés lá, os 40 dias e 40 noites, lá no Monte Sinai, lá conversando com Deus no meio do fogo ali. E entregou as 2 tábuas e Deus fala: Moisés, desce, vai depressa, porque o seu povo se corrompeu. O povo que você tirou do Egito se desviou e criou uma imagem lá fundida e estão adorando lá essa imagem que eles criaram. Então no versículo 13, Moisés continua relembrando o que aconteceu, né? Então Deus me falou: olha, Moisés, a verdade é que eu tenho percebido esse povo. Eu tenho percebido que ele é um povo muito duro. Ele é um povo que não me obedece.
Então, Moisés, deixa que eu destrua eles e apague o nome desse povo de debaixo dos céus. Ninguém vai lembrar que eles existiram. Deixa eu começar de novo através de você. Eu vou estar cumprindo minha promessa do mesmo jeito. Você é descendente de Abraão. Então, deixa eu continuar de você, Moisés. Deixa eu destruir esse povo, né? E eu vou fazer de ti, Moisés, uma nação ainda mais forte do que essa. E ainda mais numerosa do que essa. A gente estudou isso já, né? Quando a gente viu em Êxodo 32, quando Deus fala que deixa-me para Moisés, não é que Moisés está ali impedindo a Deus, não é que Moisés ficou preso na perna de Deus e está impedindo Deus de manifestar sua ira, não é nesse intuito, a gente falou sobre isso. É no intuito de Deus falar, Moisés, fique quieto, não interceda por esse povo. Não ouse orar por esse povo, me deixa destruí-los. Não faça nenhuma oração, não façam nenhuma intercessão, né? Então é nesse sentido, a gente lembra o poder da intercessão, né? É extraordinário. A gente falou sobre isso quando Abraão orou lá por Sodoma, né? Tanto que eu falei, eu acho que, sinceramente, o poder da intercessão é tão grande, tão forte, que Abraão parou em 10, né? Abraão falou, Senhor, se tiver 10 justos em Sodoma, nessas cidades, o Senhor vai destruir todo o povo, sendo que ali vai destruir todo mundo, sendo que ali há 10 justos, o Senhor não vai poupar a cidade. E Deus prometeu, se tivesse 10 justos ali, Deus pouparia a cidade. Deus só destruiu as cidades porque não achou 10 justos. Se, creio eu, sinceramente, assim, conhecendo todos os atributos de Deus, caráter de Deus, se Abraão tivesse insistido mais um pouco e tivesse ido até né? Falar, Senhor, se lá tiver um justo, o Senhor vai destruir toda a cidade. E Deus tivesse confirmado a intercessão de Abraão e falado, não, se lá tiver um justo, eu não vou destruir a cidade. Então, eu creio, sinceramente, que Sodoma não teria sido destruída por causa de Ló. Porque Ló foi o único justo achado em Sodoma. A Bíblia diz isso, né? Então, a intercessão, ela é poderosa. E Deus sabe disso. E Deus fala para Moisés, Moisés, fique quieto. Não interceda por esse povo, porque eu quero destruir eles. A gente lembra, né, quando a gente fala um pouco sobre Tiago, né? O livro de Tiago fala isso, né? A oração de um justo é muito poderosa nos seus efeitos, né? Ela é poderosa, né? A gente já sabe, ao ponto de curar, né? E etc. Mas o mais incrível de tudo, que uma oração de um justo, uma pessoa feita a justiça de Deus em Cristo ali, orando, manifesta um efeito extraordinário, ao ponto de fazer com que aquela pessoa para quem você está orando tenha os pecados dela perdoado. Então, a sua oração intercessória, Tiago diz isso, a sua oração intercessória como um justo, né, como feito justiça de Deus ali através de Cristo, é tão poderosa ao ponto de fazer com que o pecado do outro seja perdoado. E é o que aconteceu aqui com esse povo que a gente estudou. Porque por causa da oração de Moisés, por causa da intercessão de Moisés, Deus perdoou esse povo. Deus mandou, a gente lembra, uma praga ali, mas Deus perdoou. Deus não destruiu esse povo por causa da intercessão de Moisés. Então Deus está falando isso, Moisés, não ore por esse povo. Moisés, não interceda por esse povo, fique em silêncio e me deixa destruí-los, né? É nesse sentido que Deus fala. Porque a única coisa que poderia prender ali a ira de Deus seria a intercessão de Moisés. Então, no versículo 15, né? Moisés diz, então eu me virei e desci do monte. E o monte ardia em fogo. A gente lembra que estudou isso, né? Em Êxodo 32 ali, né? O monte ardendo em fogo. Moisés descendo com as 2 tábuas da aliança. E ele descendo, então aqui diz, né, no versículo 16, quando ele olha, né? A gente lembra que quando ele vem descendo, Josué tá lá embaixo esperando ele, né? E Josué fala, Moisés, eu tô ouvindo um alarido de guerra. Acho que tá tendo guerra. Acho que estão vindo lá, atacaram a gente. E Moisés fala, não, isso é barulho de festa. Esse povo tá fazendo festa. Então aqui no versículo 16 Moisés fala, então eu lembro que eu olhei e eu vi que vocês estavam pecando contra Deus, o Deus de vocês. Vocês tinham feito para vocês um bezerro de ouro. Vocês se desviaram muito cedo de Deus. A gente lembra que aqui era muito cedo mesmo. Fazia só alguns meses. Era pouco tempo que eles estavam andando no deserto.
Eles chegaram no Monte Sinai, se eu não me engano, foi com 45 dias de viagem. Eles chegaram no Monte Sinai. Imagina, eles se desviaram muito cedo, muito cedo. Não deu nem 3 meses de caminhada, esse povo já se desviou. E é isso que Moisés está falando aqui, vocês se corromperam muito cedo. Então Deus está deixando vocês entrarem em Canaã, mas não é porque vocês merecem não, vocês não mereciam. Olha o que vocês fizeram, vocês não mereciam nada. Então no versículo 17 ele continua. Então eu peguei as 2 tábuas que Deus me deu e quebrei elas, joguei elas da minha mão e quebrei diante dos olhos de vocês. Eu fiquei prostrado diante de Deus. Eu fiquei 40 dias e 40 noites de novo lá na presença de Deus, sem comer pão e sem beber água. Mas na primeira vez eu fiz isso por causa da santidade de Deus. Mas agora não, agora eu fiz isso por causa do pecado de vocês. Para que Deus não matasse vocês, porque Deus queria matar todo mundo. Então eu fiquei em jejum por causa de vocês. E aqui diz, né? Por causa de todo o pecado de vocês, eu tive que ficar em jejum, né? Porque vocês tinham feito mal aos olhos de Deus e Deus estava irado com vocês. A gente lembra que nesse período a nuvem tinha se afastado desse povo, né? A gente estudou isso em Êxodo. Depois do bezerro de ouro, a nuvem sumiu. A coluna de nuvem, a coluna de fogo desapareceu. Deus saiu da presença desse povo, né? A gente lembra que Deus ainda fala para Moisés, olha, eu vou mandar um anjo aí menor, esse anjo vai com vocês, mas eu não vou mais com vocês, eu não vou andar mais na presença de vocês. E Moisés fala, Senhor, a verdade é que se o Senhor não for junto, eu não vou. Eu prefiro morrer aqui nesse deserto sem a minha promessa, a perder a tua presença. A gente viu que extraordinário, né? Quando Moisés fala isso. E era isso que estava acontecendo aqui. Deus estava muito irado com esse povo. E no versículo 19, então, Moisés lembra, né, o povo e fala, pois a verdade, eu fiquei lá 40 dias e 40 noites jejuando diante de Deus por causa do pecado de vocês. Porque a verdade é que eu estava temendo a ira de Deus, porque Deus queria matar vocês. Então eu fiquei lá orando, intercedendo por vocês, para que Deus me ouvisse. Eu fiquei 40 dias jejuando para que Ele pudesse ouvir a minha intercessão e vocês serem libertos, vocês serem salvos, né? E aqui no versículo 20 ele diz, né? Deus se irou também muito com Arão. A gente lembra, né? Que Arão criou esse bezerro de ouro, né? A gente estudou sobre isso na época, né? Arão foi quem criou ali, que fez o bezerro de ouro, né? A Bíblia diz isso. E Arão é quem estava incumbido ali de cuidar daquele povo, e era o sumo sacerdote, imagina. Ele já tinha sido escolhido por Deus, né? Ainda não havia sido consagrado nada, mas já havia sido escolhido por Deus. E fez isso. Ele era quem ajudava ali, né? Era o porta-voz de Moisés, né? A gente lembra lá no Egito. Ele era o porta-voz, né? Moisés falava para Deus, falou para Deus, Senhor, eu não consigo falar, eu não tenho tato, não tenho jeito. Aí Arão foi para falar, né? Arão era o profeta e Moisés era Deus para Arão. E aqui Moisés fala, não, até Arão Deus queria matar. Deus ficou irado demais. Então aqui diz no versículo 21, porém eu tomei o pecado de vocês, eu peguei aquele bezerro que vocês tinham feito, eu queimei ele, eu esmaguei eles, eu moí eles, até que ele se desfez em pó, e eu lancei tudo aquilo no ribeiro que descia do monte. Se lembrem que vocês fizeram isso, então vocês não merecem. Vocês não merecem chegar em Canaã. Não é por causa da justiça de vocês, não. Não é por merecimento de vocês, não, porque vocês não mereciam, não. Então, no versículo 22, ele continua lembrando mais coisas que vão a desfavor desse povo. Ele fala, vocês se lembram lá em Taberá também? Lá em Taberá também vocês erraram e pecaram contra Deus. A gente estudou sobre Taberá em Números 11, né? Números 11 a gente viu o que aconteceu em Taberá. Em Taberá foi que eles começaram a falar mal de Deus, começaram a reclamar ali, falando que estavam com saudade do Egito. Eles começaram a reclamar para que saíram do Egito. E a gente lembra que acendeu fogo em torno do arraial, né? Então, esse é Taberá. Deus manifestou a sua ira acendendo fogo, consumindo com fogo ao redor ali do arraial. A gente viu isso em Números 11. E foi por causa deles, desse povo. E Moisés estava, vocês se lembram disso? Vocês iraram a Deus naquele momento. E em Massá, vocês lembram que vocês fizeram em Massá? Né? O que foi Massá? A gente estudou em Êxodo 17, Massá. Massá foi a primeira vez que a rocha foi batida, né? Que para sair água. E esse povo começou a tentar Deus, né?
esse povo falava, a gente tá com sede, Moisés. E esse Deus aí que você falou, tá com a gente ou não tá? Cadê esse Deus que não manda água? Eles começaram a falar assim. E Moisés tá falando, vocês se lembram disso? Vocês não merecem ir para Canaã, não. Não é por causa que vocês são melhores do que aquele povo que tá lá, não. Aí então aqui diz, e vocês lembram que vocês fizeram em Quibrote e Hatavá? Vocês provocaram muito a ira de Deus. Vocês não merecem nada disso, não. A verdade é que é a graça dele. Ele tá dando porque ele é bom. Não é porque vocês merecem, não. Em Quibrote e Hatavá, a gente lembra também que a gente estudou em Números 11. Eles começaram a desejar comer carne como eles comiam no Egito. A gente falou sobre isso, porque a verdade é que eles comiam carne, né? A gente lembra que desciam codornizes, né? À tarde desciam codornizes. Mas não era o suficiente, eles queriam comer mais carne. Eles queriam comer muita carne, queriam comer peixe, queriam comer um monte de coisa. E eles começaram a desejar as comidas que eles comiam quando eram escravos. Então eles começaram a desejar o que eles tinham enquanto estavam escravos. E a gente lembra que Deus então ficou irado com esse povo e mandou muita comida para eles. E Deus ainda falou, vocês querem carne? Eu vou mandar carne. Mas eu vou mandar tanta carne que vai sair carne pelo ouvido de vocês, pelo nariz de vocês, vocês vão se entupir de carne. Se é isso que vocês querem. Mas na hora que eles estavam comendo, a gente lembra, antes deles mastigarem, eles morreram. Antes deles conseguirem saborear aquela carne, eles morreram. Porque eles estavam desejando algo que era no tempo da escravidão. Então eles queriam algo que eles tinham quando eram escravos, né? Eles não estavam se satisfazendo com o alimento da liberdade. Eles queriam que eles eram alimentados na escravidão. E Moisés está relembrando tudo isso para esse povo, para falar para esse povo que eles não merecem. E no versículo 23, Moisés fala, vocês se lembram também lá em Cades Barneia? Quando Deus falou para vocês, gente, vão, subam, tomem lá a terra que eu dei para vocês, mas vocês foram rebeldes. Vocês não creram em Deus e não obedeceram à voz dele. A gente estudou isso em Números 13, né? Que foram os espias que foram lá ver. Ninguém acreditou. Os espias começaram a mentir que a terra era ruim. E esse povo não creu que fosse possível eles chegarem à terra que Deus havia prometido. E Deus mandou eles irem, eles não foram. E quando Deus mandou eles ficarem e falou que eles iam ficar 38 anos vagando no deserto, eles quiseram ir. A gente lembra que eles foram destruídos, derrotados, né? Porque Deus falou, agora eu não vou com eles. Eles vão ter que ficar. E se forem, eles vão sozinhos. E é isso que Moisés está falando aqui. Vocês se lembram disso? Aí no versículo 24, Moisés fala, a verdade é que vocês sempre foram rebeldes com Deus. Desde quando eu conheci vocês. Vocês são um povo rebelde. Vocês não merecem nada disso, não. Aí no versículo 25 ele continua. Eu me prostrei perante Deus 40 dias e 40 noites ali naquele Monte Sinai por causa do bezerro que vocês criaram. Porque Deus falou que queria destruir vocês. Aqui, esses acontecimentos estão fora de ordem, né? A gente vê que ele fala de acontecimentos que vieram depois dos 30 e poucos anos, lá no final dos 38 anos, e acontecimentos que foi logo quando ele saiu do Egito, né? Ele não tá seguindo a ordem, né? Mas ele só tá querendo apontar realmente que esse povo tem muito erro, né? Esse povo tem muita falha, esse povo não merece, esse povo é pecador, esse povo é um povo ruim. É isso que ele tá querendo frisar, então ele não tá respeitando a ordem de acontecimentos, né? Então aqui no versículo 26 ele diz, eu orei a Deus e disse para Deus, Deus, não destrua o teu povo, esse povo não é meu, Deus, é seu. Que a gente lembra que Deus havia falado para Moisés, Moisés, desce e vai lá ver teu povo, né? Não era nem mais povo de Deus, agora era povo de Moisés. E Moisés então fala, eu falei para Deus que vocês não eram um povo meu, mas era um povo dele, para ele não rejeitar o povo que ele escolheu. E então Moisés fala, eu falei para Deus para ele não destruir o povo dele, porque ele escolheu esse povo, né? Como herança, ele escolheu esse povo. Então aqui diz, o Senhor resgatou esse povo com grandeza lá da terra do Egito, com uma mão poderosa, não destrua o seu povo, Deus. Então aqui no versículo 27, Moisés começa a falar como foi que ele orou para interceder por aquele povo, né? No versículo 26 e 27. Então Moisés continua lembrando. Eu falei para Deus, né? Senhor, se lembra
dos seus servos, se lembra de Abraão, se lembra de Isaac, Deus, se lembra de Jacó, se lembra do que o Senhor prometeu para eles. Não presta atenção nesse povo aqui, não. Presta atenção na sua promessa lá para Abraão, para Isaac, para Jacó. Esquece esse povo rebelde, né? Não se atenta para a maldade deles, não. Não se atenta para o pecado deles, não, né? Aí no versículo 28, Moisés fala, por que, Deus? A verdade é que se o Senhor for destruir esse povo, né? Agora, todas as nações em torno de nós que viram o teu grande poder, que viram tudo que o Senhor fez, vão dizer que, na verdade, o Senhor destruiu todo mundo, porque a verdade é que o Senhor não podia cumprir o que o Senhor prometeu. Eles vão dizer o quê? Ah, tá vendo? Esse Deus não é tão forte assim, não é tão bom assim, não é tão poderoso assim. Ele tirou muita gente do Egito. E agora ele não consegue colocar essas pessoas onde ele prometeu que deixaria. Então por isso que ele matou todo mundo no deserto. E é isso que Moisés fala, né? Mas Senhor, não permita que as outras nações pensem isso a teu respeito, né? Não faça isso, porque as outras nações vão achar que o Senhor não tinha poder para colocar a gente onde o Senhor prometeu, né? Então aqui continua, para que todo o povo da terra, né, da onde o Senhor nos tirou, não diga que o Senhor não pôde introduzir a gente na terra que o Senhor prometeu, porque a gente começou a te aborrecer. Então o Senhor foi e matou a gente no deserto. Não faça isso, Deus, né? Então no versículo 29, Moisés fala, a verdade é que esse povo e a tua herança, né? Esse povo é a tua herança, Deus, esse povo é teu. O Senhor que tirou ele com grande força e braço estendido lá do Egito, né? Se lembra deles, com o mesmo amor que o Senhor fez lá no passado. Se lembra de Abraão, de Isaac? Não se atenta para esse povo rebelde, não. Então, em Deuteronômio 10, versículo 1, Moisés continua falando. Naquele tempo, Deus me disse, né? Então, Deus ouviu as orações ali de Moisés. E Deus falou, tá bom, eu vou fazer a aliança de novo. Eu vou perdoar esse povo. E eu vou dar de novo 2 tábuas para você, Moisés. Vou dar de novo, você levar para esse povo. Então, no versículo 1, né? Moisés diz isso. Então, Deus me mandou lavrar 2 tábuas de pedra de novo, porque as 2 primeiras Moisés tinha quebrado. Então, como ele quebrou as tábuas que Deus deu, agora ele que buscasse, ele que procurasse, lavrasse tábuas iguais a que ele quebrou, né? Então, agora ele procurou. As primeiras Deus deu, mas como ele quebrou, então agora ele procura. Então, ele procurou, lavrou, trabalhou igual eram as outras e levou, né? Então aqui Deus diz, olha, pega 2 tábuas, trabalha nelas, igual as 2 primeiras que eu te dei, e sobe para mim. E faz também uma arca de madeira, né? Que arca de madeira é essa aqui que Deus está falando? É a arca da aliança, né? Deus já tinha falado em Êxodo 25, a gente estudou antes do bezerro de ouro, e em Êxodo 34, depois do bezerro de ouro. Mas o que acontece aqui, né? Deus já tinha falado antes do bezerro de ouro que essa arca ia ser construída, né? Mas agora Deus vai falar para Moisés, né? Já deixa lá tudo esquematizado para construir a arca, né? A arca da aliança, já vai construindo, fazendo essa arca, né? Que quando você descer, essas 2 tábuas que estão na tua mão é para você colocar dentro dessa arca, né? Porque as anteriores ele tinha quebrado. Então agora Deus já avisa, ó, essas 2 arcas, essas duas tábuas são importantes. Você vai colocar dentro da arca, né? Porque as outras 2 ele quebrou. Mas assim, na Bíblia não há nenhum relato que Deus chamou a atenção de Moisés, né? Com relação a ter quebrado as tábuas. Mas agora ele diz que é importante. Então ele fala, ó, você vai construir uma arca e nessa arca essas 2 tábuas vão ficar dentro. Então elas são muito importantes, Moisés, né? Então Moisés agora já estava sabendo. Mas a gente lembra que quem vai fazer essa arca não é Moisés, né? A gente viu isso. Quem faz essa arca, na verdade, é Bezalel, né? Que Deus coloca sobre ele esse dom, né? A gente até falou sobre isso na época, né? Deus capacita Bezalel ali extraordinariamente, né? E não só capacita, como também dá para ele um dom de ensino, né? A gente até falou sobre isso na época. É como se alguém que nunca tocou piano na vida senta, Deus capacita, a pessoa começa a tocar piano de forma deslumbrante e ensinar os outros a tocar piano. Então, é algo que a pessoa nunca fez na vida, mas Deus derrama ali uma sabedoria, né? E inclusive para ensinar, né? Porque
você precisa ter o dom para ensinar também, né? Porque senão, às vezes você tem conhecimento, mas você não sabe passar o conhecimento, né? Então Deus derramou sobre Bezalel, a gente viu isso, né? Então quem fez a arca não foi Moisés, mas a ordem para fazer foi para Moisés. Então no versículo 2, então, Moisés continua relembrando, né? Então Moisés fala, né, que Deus falou que, ó, eu vou escrever nas 2 tábuas de novo, né? As palavras que estavam lá na primeira que você quebrou, né? E você vai pegar essas 2 que eu tô te dando de novo e vai colocar dentro da arca, Moisés, né? Então aqui Deus dá meio uma chamadinha, né? Não vai quebrar, Moisés. Você vai pegar com cuidado essas 2 tábuas agora, Moisés, e vai pôr dentro dessa arca aí que Bezalel vai fazer. Então no versículo 23, no versículo 3 diz, né? Assim, eu fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Aqui ele diz que fez a arca de madeira de acácia, mas quem fez a arca não foi Moisés que fez a arca, né? Quem fez a arca foi Bezalel. Mas é um modo dele falar que realmente a arca foi feita, né? Ele deu a ordem, foi feita realmente a arca do jeito que ele falou que tinha que fazer. A gente lembra que ele viu. Deus mostrou para ele como que era, né? Tudo, o desenho, tudo como tinha que ser feito. Então ele provavelmente estava ali perto falando, descrevendo como que era o desenho que ele viu, como que era a imagem que ele viu que Deus mostrou para ele, né? Então aqui é isso que ele diz. Então ele fez conforme o que ele viu, Deus mostrou para ele, e ele trabalhou ali as 2 pedras, né? Talvez a arca, né? Do jeito que Moisés fala aqui, a impressão que dá é que a arca foi feita antes dele subir, né? Talvez só a arca, né? Não dá pra gente saber ao certo, a Bíblia não diz exatamente. Mas do jeito que ele fala, parece a impressão que dá que a arca foi feita antes dele subir, né? Então só a arca aparece, né? Mas não sei, não dá pra gente ter essa certeza, né? A gente lembra que Moisés também, ele fala muita coisa futura com coisa passada, né? Ele às vezes dá uma misturada. Mas o importante é saber que o intuito de Deus era falar que essas 2 tábuas iam ficar dentro da arca, né? E era isso aqui. Então aqui diz, né? Assim eu fiz uma arca de madeira de acácia, eu trabalhei 2 tábuas de pedra como as primeiras que Deus me deu, e eu fui lá para o monte, eu subi com as 2 tábuas na mão. Aí no versículo 4 então diz, então escreveu o Senhor nas tábuas segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação. No monte no meio do fogo o Senhor mas deu a mim, né? Então a gente lembra, a lei não são só os 10 mandamentos, a lei é composta pelos mandamentos, estatutos e juízos, né? Mas os mandamentos são a base da lei, né? O fundamento de toda a lei, todos os estatutos ali embaixo, os juízos se referem à base da lei, né? Aos mandamentos. Mas a lei inteira tinha que ser cumprida. Se pisasse em algum ponto de um estatuto, era maldição, né? Era erro, não podia. Não era só o mandamento em si, mas o estatuto embaixo também. A gente falou sobre isso, né? Então aqui Moisés fala que Deus escreveu de novo, né? Nas tábuas e deu as tábuas para ele. A gente lembra que nesse momento, né, foi quando Moisés desceu e o rosto dele brilhava. Quando a gente estudou, a gente viu isso. Quando ele recebe a segunda tábua, né? As 2 segundas tábuas ele desce e o rosto dele brilha. Então, no versículo 5, ele continua. Então, eu me virei e desci do monte com as tábuas, né? E eu coloquei elas dentro da arca, né? Que eu fiz. A gente lembra mais uma vez que não foi Moisés que fez a arca da aliança, né? A arca da aliança quem fez foi Bezalel. Mas aí ele diz pela ordem dele, né? Pela ordem dele foi feita, porque ele que descreveu como que tinha que sair, né? Porque só Moisés viu, foi Moisés que viu. Deus estava lá no Monte Sinai mostrando para ele como tinha que ser o tabernáculo inteiro, né? Porque era como o exemplo que ele estava vendo, né? E então ele foi dando dica de como seria ali embaixo, né? Então aqui ele diz, né? E ali estão como o Senhor me ordenou, né? Aqui ele tá falando 38 anos depois, né? Então a gente lembra que isso aconteceu no 2º ano, né? Deus perdoou esse povo no 2º ano, a nuvem voltou, o tabernáculo foi construído no 2º ano. Então aqui ele tá falando, ó, desde lá do 2º ano da saída no Egito até hoje, o 40º ano, a gente já tá no ano 40 de saída do Egito. Então desde lá, as tábuas estão lá dentro da arca, né? Eu deixei lá e continuam lá. Então no versículo 6, agora ele vai pro futuro. Ele estava lá no passado, falando de 38 anos atrás, do momento da criação do tabernáculo. Agora ele vai falar sobre a morte de Moisés, a morte de Arão. Então a gente lembra, é um costume mesmo de Moisés. Ele vai para frente e para trás, para o futuro e para o passado, né? É normal. E agora ele vai falar isso, vai colocar uma observação aqui, né? Que é do futuro. Então aqui ele vai falar assim: partiram os filhos de Israel de Beerote Benê
Jacã para Moseira, né? Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar, né? Então aqui provavelmente ele estava seguindo ainda as lembranças que ele estava falando, porque ele estava falando o quê? Primeiro ele começou a falar sobre o erro do povo, o último erro do povo que ele falou foi sobre os dos espias, né? Que o povo não creu. Então provavelmente ele seguiu a ordem do andamento deles e falou, então depois disso, desses espias, né? A gente foi andando, né? E 38 anos depois, no ano 40, a gente chegou naquela região onde Arão morreu, né? Aqui tá um nome diferente, né? Para Moseira, né? E fala que Arão foi sepultado ali. A gente lembra que Arão morreu no Monte Or, né? Mas esse Moseira falou, pelo que eu andei estudando, né? Uma região maior, né? Onde dentro fica o Monte Or, né? É que nem, por exemplo, Horebe. Diz que Horebe, por exemplo, é uma grande cordilheira, um local grande, e dentro de Horebe, assim, tem o Monte Sinai. Então, seria nesse mesmo sentido. Então, não há uma contradição. É que Mosera é um local grande, onde dentro de Mosera tem o Monte Or, onde Arão falece, né? Então, no versículo 7, continua. Depois dali, eles foram para Gudigoda, e depois de Gudigoda foram para Jotibatá, né? Terra de ribeiro de águas, né? Então aqui no versículo 8 ele vai aqui para o passado, de novo. Porque o que acontece? A tribo de Levi foi separada no tempo da construção do tabernáculo, né? Não foi 40 anos depois, né? E agora ele falou 2 trechinhos aqui sobre 40 anos depois. E agora ele vai voltar para 38 anos atrás, para o tempo da construção do tabernáculo, depois do bezerro de ouro. A gente lembra que a tribo de Levi foi separada depois do bezerro de ouro, né? A gente lembra que eles até defenderam, foi a única tribo que defendeu a Deus. Ali no caso do bezerro de ouro foram os levitas, né? Os levitas saíram de porta em porta e mataram, eu não lembro se foi 2.000, 3.000 pessoas, mas eles mataram bastante gente ali, né? Em nome de Deus. E isso rendeu para eles, né, serem escolhidos como a tribo representante de Deus. Então aqui Moisés lembra desse acontecimento lá, voltou para o bezerro de ouro, porque foi depois do bezerro de ouro, né, que isso aconteceu, que eles foram separados. Então no versículo 8 diz, por esse mesmo tempo, Deus separou a tribo de Levi, né? Para levar a Arca da Aliança. A gente viu isso depois de Êxodo 32, né? Que é depois do bezerro de ouro, a tribo de Levi é escolhida. Aí diz aqui, para levar a Arca da Aliança do Senhor, para estar diante de Deus, para o servir e para o abençoar em seu nome, até ao dia de hoje. Ou seja, naquele momento, depois do bezerro de ouro, na construção do tabernáculo, a tribo de Levi foi escolhida. Quando Moisés subiu a segunda vez lá no Monte Sinai, para ficar 40 dias e 40 noites, receber as segundas tábuas, Deus falou, a tribo de Levi agora vai ficar separada para mim, né? E Moisés está falando, e assim foi, né? E Deus falou que a única tribo que poderia levar a Arca da Aliança, né, levar todo o tabernáculo ali, era essa tribo. Nenhuma outra tribo podia levar, né, a não ser a tribo de Levi. Então, Moisés fala, isso Deus falou para mim lá no Monte Sinai, quando eu fui buscar as segundas tábuas da aliança, né, e é assim até o dia de hoje, né, a gente lembra que aqui passou 38 anos, né, então aí ele subiu a segunda vez lá para conversar com Deus, perto ali do segundo ano já, né, se já não tivesse no segundo ano, e agora ele está no ano 40. Então, durante esses 38 anos, assim foi e continua sendo. Levi continua sendo a tribo que leva a Arca da Aliança, leva as coisas de Deus, né? Então, aqui no versículo 9, Moisés fala, por isso que Levi não tem herança com os irmãos dele, né? Então, a gente lembra que já se falou que eles vão distribuir lá a terra, né? Eles já falaram, as tribos, tudo. Porém, Levi não entrou no meio. Tanto que não tem nem espia de Levi, né? Porque Levi não está no meio disso. E aqui Moisés fala, por isso que eles não vão receber herança. Agora é 38 anos depois, né? A gente lembra. Porque eles foram separados ali na construção do tabernáculo. Quando eles foram separados na construção do tabernáculo, Deus falou, vocês estão sendo separados para mim e não vão ter herança na terra, porque eu sou a herança de vocês. E agora Moisés está relembrando, vocês não vão ter herança na terra de Canaã, porque Deus é a herança de vocês. Então é por isso que vocês não vão ter herança. E aqui então ele continua. A verdade é que Deus é a herança de vocês, né? Como Deus mesmo havia falado. Aí no versículo 10 ele continua. Aqui ele volta de novo. Agora ele vai voltar de novo para 38 anos atrás. Aí Moisés então fala, então eu fiquei lá no monte 40 dias e 40 noites, né?
E aqui ele tá falando depois do bezerro de ouro de novo. Então, por isso que eu tô falando, ele vai e volta, né? Então, agora ele voltou de novo para aqueles 40 dias e 40 noites que ele ficou há 38 anos atrás, depois do bezerro de ouro, para receber as segundas tábuas. E ele tá lembrando isso. Então, depois disso, eu fiquei 40 dias e 40 noites de novo lá no Monte Sinai, né? Como da primeira vez, né? O Senhor me ouviu ainda por esta vez e não quis destruir-te, né? Então eu fiquei 40 dias e 40 noites, jejuei por causa do pecado de vocês, intercedi por vocês e mais uma vez Deus me ouviu e não destruiu vocês. Então aqui Moisés está querendo deixar bem claro. Olha, gente, se eu não tivesse intercedido, vocês teriam sido destruídos. Se eu não tivesse orado e falado com Deus e Deus me atendido, vocês não estariam aqui hoje. Então não achem que vocês merecem ir para Canaã, que vocês são justos, que vocês são merecedores, que isso é o que lhes cabe. Não, não pensem assim, porque não era nem para vocês estarem aqui hoje, porque vocês só estão porque Deus atendeu a minha oração. Então no versículo 11 ele continua, né? Porém, né, Deus me disse, né? Deus acabou me dizendo ali que era para eu me pôr a caminho, né, diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometia dar a seus pais, né? Então Deus mandou ele ir andar e caminhar para colocar o povo na terra prometida. Até aqui então Moisés ainda não havia perdido o direito dele de entrar na terra prometida, não havia sido lançada ainda aquela palavra contra Moisés, né? Deus ainda não havia falado que Moisés não ia entrar. Então Deus falou, tá bom Moisés, já perdoei esse povo, então levanta e caminha aí que você vai pôr esse povo na terra que eu prometi. Então, no versículo 12 diz, né? Agora então, né? Moisés volta. Agora Moisés voltou para o presente. Moisés já relembrou tudo que tinha que relembrar, já falou tudo que tinha que falar. Agora Moisés está falando com quem está ali, né? Com a nova geração que vai entrar com Josué lá em Canaã. Então agora Moisés fala no versículo 12. Ó, Israel, o que vocês acham que Deus quer de vocês? Ele está falando com aquele povo que está ali, né? Ele tá conversando com aquele povo ali, ele fala agora para eles. Gente, o que vocês acham que Deus quer de vocês? Deus só quer que vocês temam Ele. Deus quer que vocês andem nos caminhos dEle. Deus quer que vocês amem Ele. Deus quer que vocês sirvam a Ele, né? Com todo o coração de vocês, com toda a alma de vocês, para que vocês guardem toda a lei dEle. E para que isso seja para o próprio bem de vocês. É só isso que Deus quer, gente. Deus quer isso de vocês, obediência, amor de verdade, né? E façam isso. Se vocês fizerem isso, vai ficar tudo bem para vocês, né? Então, no versículo 14, ele continua. Eis que os céus e os céus dos céus são de Deus, o Deus de vocês. E a terra e tudo que há nela também é de Deus. Então aqui ele está falando, gente, entendam, não há Deus maior do que o Deus de vocês. Então obedeçam a Ele, o que Ele falar, façam, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fala, Ele é o mais justo de todos, então a justiça dele é perfeita, siga aquilo que Ele diz, né? Porque não há um Deus maior do que Ele é o dono de tudo. Então no versículo 15, Moisés continua ali aconselhando o povo. Moisés então fala... Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. A verdade é que Deus teve um amor pelos pais de vocês. Deus se afeiçoou aos pais de vocês. E decidiu amar vocês por causa dos pais de vocês. Não é por causa de vocês, não. Mas é por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se afeiçoou a Abraão, Isaac e Jacó, e por causa deles, vocês estão sendo abençoados, vocês estão recebendo por causa deles, né? Então é aquela coisa, né? Realmente, dá bênção, né? Até 1000 gerações. E é isso, é por causa de Abraão, não é por causa deles não, né? Aqui é muita geração depois de Abraão. E não é por causa deles não. E no versículo 16, então, ele diz algo extraordinário que está no Novo Testamento também, né? Então aqui Moisés fala... circundem o coração de vocês. Parem de ficar circuncidando aí só o prepúcio. Circuncidem o coração de vocês. E não se endureçam mais. Não tenham mais esse pescoço duro, né? Se humilhem para Deus, se dobrem para Deus. Reconheçam, né? Que Ele é maior do que vocês, que Ele sabe o que é melhor, né?
Vocês têm que circuncidar, não é o prepúcio de vocês, não. Vocês têm que quebrantar e quebrar esse coração de vocês. Não façam uma aliança só no prepúcio, né? Nessa época eles faziam, né? Uma aliança, cortava ali, né? O prepúcio, né? E Moisés está falando, gente, a aliança importante não é só essa não que vocês fazem no prepúcio, mas faz aliança no coração de vocês, né? Era isso que Moisés estava falando, e é algo que vem no Novo Testamento também, né? Então, hoje, nós sabemos que a verdadeira, né, circuncisão não é no prepúcio, hoje é no coração. E é isso. A circuncisão antes era um sinal da aliança, né? Nessa aliança aqui tinha que ter uma circuncisão. Então, ele diz, não façam a circuncisão, né? Não coloquem o sinal da aliança apenas no prepúcio de vocês, mas coloquem no coração. Levem a aliança no coração de vocês. Não só ali no prepúcio, quando olhar, você lembrar ali no prepúcio da aliança, mas não, coloca no coração. Para que esteja sempre ali. E que vocês não tenham mais esse coração duro que vocês têm, para que vocês não fiquem mais com essa dificuldade de se dobrar a Deus, né? Então, no versículo 17, ele continua: pois a verdade é que Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Aqui diz, né? Ele é o Deus dos deuses, né? A Bíblia diz claramente que só há um Deus, né? Não existe deuses, só há um Deus, né? Mas aqui a linguagem é clara, né? Eles entendiam que existiam outros deuses. Mas Deus já disse isso, a gente já estudou, né? Que tudo que não fosse para Deus ia para demônio. A gente já estudou isso. Eu não lembro agora se foi em Levítico ou Êxodo, mas a gente viu isso, acho que foi Levítico. A gente viu que tudo aquilo que é entregue, que não é para Deus, é para um demônio. Se você tá achando que é para um outro Deus que existe, é para um demônio. Deus disse isso, né? Então, aqui é nesse sentido. Então, aqui, Moisés está dizendo, olha, Deus é Deus até dos outros deuses. Ou seja, traduzindo hoje para o nosso idioma, para o nosso entendimento, né? Deus é Deus até dos demônios. E é isso mesmo. Deus manda nos demônios. Deus manda em Satanás. A gente, às vezes, tem a impressão, né? Às vezes as pessoas entendem assim, quando for o grande juízo, né? Criou-se uma imagem, né? Por causa de uma obra, né? Que teve, eu esqueci o nome da obra. Mas tem uma obra que criou uma imagem que Satanás, né? Aquela imagem vermelha com um tridente na mão, né? E fica espetando as pessoas, né? Eu esqueci o nome. Esqueci. Maquiavel, acho que é Maquiavel, eu não lembro, esqueci. Mas fica com aquela imagem, né? Aí as pessoas acham, né? Meu Deus, ir pro inferno ir lá e Satanás ficar espetando a pessoa, né? Satanás ficar ali perturbando a pessoa, né? Então as pessoas ficam com essa ilusão de que Satanás está mandando ali, né? No inferno. Vai ficar mandando ali no inferno, espetando as pessoas, maltratando as pessoas no inferno, né? Mas não, Deus manda até em Satanás, Deus manda até nos demônios. É Deus que vai mandar Satanás para o lago de fogo, né? E no lago de fogo, Satanás vai ficar sofrendo também, os demônios vão ficar sofrendo também, eles não vão ter tempo para... Eles não vão ficar... porque eu falei o quê? Tridente? Eu não lembro o nome. Acho que é tridente. Então... ele não vai ter tempo para ficar perturbando ninguém, não. Ele vai estar sendo perturbado. Então, Deus manda até em Satanás. E é isso que Moisés está querendo dizer aqui. Deus é o Deus dos deuses. Qualquer outra coisa que você acha que é um Deus, saiba que Deus, o nosso Deus, está acima disso e manda nisso, né? E é isso mesmo. Deus manda até nos demônios. Deus manda até em Satanás. Se Satanás estivesse totalmente livre, se os demônios estivessem totalmente livres, gente, tava uma perturbação nessa terra. Então, realmente, Deus manda, Deus põe um limite, Deus manda até nas trevas. E é isso mesmo, Deus manda em tudo. E é isso que Moisés está querendo dizer aqui, gente, Deus manda em tudo. Deus manda no céu, na terra, o que está embaixo da terra, nas trevas, manda em tudo. Nos demônios, em Satanás, em tudo. Deus manda em tudo. E cuidado, né? Então, aqui ele disse, e cuidado. Porque esse Deus, né, é grande. Esse Deus é poderoso. E esse Deus é muito temível. E ele não faz acepção de pessoas. E ele não aceita suborno. Ele está falando isso porque esse povo está indo
para a terra de Canaã, né? Então, ele tá falando, gente, ele não faz acepção de pessoas. Não pensem que vocês vão entrar em Canaã, vão ser igual ao povo que lá estava antes, e Deus vai deixar isso quieto. E é isso que vai acontecer. A gente vai ver que eles vão entrar em Canaã, vão se desviar, vão ser até piores em alguns pontos do que o povo que estava antes, e eles vão ser entregues aos inimigos deles por causa disso. Porque eles vão se desviar. E é isso que Moisés está dizendo aqui, gente. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Não pensem que Deus vai tratar vocês diferente. Não, vocês não são queridinhos de Deus. Deus quer que vocês obedeçam a Ele. Só isso. E Deus não aceita suborno. A gente vai ver mais pra frente que isso vai acontecer, né? O povo de Israel vai estar pecando, vão estar ali em pecado constante, mas vão estar lá dentro do tabernáculo fazendo sacrifício. Vão estar fazendo todos os rituais do tabernáculo. Vão estar fazendo tudo certo. Entregando dízimo, fazendo tudo certinho. Tudo. Exceto a obediência. Vão estar pecando adoidado. E Deus vai falar. Deus vai falar, ó, pode fechar esse tabernáculo aí. Pode parar de oferecer boi aí. Pode parar com tudo isso aí, ó. Porque pra mim não tá valendo nada isso. Não tá valendo nada isso daí. Porque a verdade é que vocês estão fazendo isso, né? E vocês estão me desobedecendo. Para mim, vale mais a obediência do que sacrifício, né? E é isso, mas está falando, tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não acabarem caindo quando chegarem lá. E então, no versículo 18, ele fala, esse é um Deus que faz justiça. Ele faz justiça ao órfão, ele faz justiça à viúva. E ele ama o estrangeiro. E ele dá pão e vestes para o estrangeiro. Se lembrem disso. Não comecem a praticar injustiças quando vocês estiverem lá na terra de Canaã, né? Não comecem a desprezar o órfão, né? Desprezar a viúva, né? Porque Deus havia, a gente lembra que a lei de Deus, a gente estudou isso, né? A lei de Deus se baseia em ajudar também os órfãos e os pobres, né? A gente lembra que desde o Antigo Testamento. Tanto que a gente havia falado sobre o ano de jubileu, né? Aquele ano de 7 em 7 anos. É o quê? É uma observação ali, né? Para o órfão, para a viúva, para o pobre, né? A gente vai ver isso na história de Ruth, né? Na história de Ruth, lá, Boaz, a gente vai ver isso. É isso, é o cuidado de Deus com o pobre, né? Com a viúva, com o órfão. E é isso que está dizendo aqui, cuidado, para vocês quando chegarem lá não começarem a tratar diferente quem é viúva, órfão, porque Deus faz justiça. Deus está vendo, né? Então aqui no versículo 19 diz, portanto, amem o estrangeiro, não fiquem tratando mal quem é estrangeiro, não é da nossa nação de Israel. Não fiquem tratando mal, porque Deus dá o pão para quem é estrangeiro, Deus trata bem quem é estrangeiro. Então, por que você vai tratar mal? E se lembrem que a verdade é que vocês também eram estrangeiros lá na terra do Egito. Vocês gostariam de ser tratados mal porque eram estrangeiros? Então não façam isso, né? Então, olha só, a gente vê também muito do Novo Testamento, né? São fundamentos do Novo Testamento. E aqui no versículo 20, então, continua. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, a Ele te chegarás. E pelo nome dele jurarás. A gente já tinha falado isso, né? Era um costume jurar por deuses, né? E eles eram muito acostumados. Imagina, vieram lá do Egito, tudo, né? Ainda tinha um pouco de vício, apesar de 40 anos, talvez tivesse um pouco de vício. Então, aqui Deus já fala, não, se for jurar, é por mim. Não vai jurar por nenhuma outra coisa, né? Então, no versículo 21 continua. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os olhos de vocês têm visto. Aí no versículo 22 finaliza, né? A verdade é que vocês entraram no Egito com 70 almas. A gente lembra, né? Quando Jacó chega lá feliz para reencontrar José. Jacó desce, né? E são 70 almas ali que entram no Egito. E agora são mais de 2 milhões, né? Tem muita gente aqui agora. Então... E aqui diz, né? E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então agora vocês são incontáveis. Se lembrem disso. Quem foi que multiplicou vocês, né? Foi Deus. Se lembrem de tudo que Deus fez por vocês. Se lembrem de quem é o Deus de vocês. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é injusto. Se vocês vierem a pecar contra Deus, se vocês vierem a sair do caminho de Deus, Deus vai fazer com vocês como fez com as outras nações, né? Deus não é injusto. Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Deu pouquinho tempo, deu 1 hora e pouquinho de aula. Amém.